Fala galera, não tá tudo bom com vocês, né? Eu sou o Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e mais uma vez a novela se repete. O Santa Cruz perde um clássico para a própria incompetência. Santa Cruz já tomou conta de mim. Essa é a análise de Sport 2, Santa Cruz 1, jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano 2026. Um jogo que o Santa Cruz teve diversas chances de vencer. O Santa Cruz poderia estar um pouquinho mais organizado, o Santa Cruz poderia estar um pouquinho mais concentrado. Como eu falei aqui no pré-jogo, absolutamente o Sport não era um time a se temer. É um time que tem suas qualidades, é verdade, mas fez um jogo muito parelho ali durante o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo com o Santa Cruz. Mas como eu falei na introdução, o Santa Cruz perde pela sua incapacidade de ter peças e pela montagem criminosa do seu elenco. O Santa Cruz tinha como opções Matheus Regis, Robinho, não tinha como opções Renato e Ariel, porque já era de conhecimento de todos que eles se machucam o tempo todo e mesmo assim foram contratados. Os jogadores que renovaram o contrato, como Gabriel Galhardo e Rodrigues, absolutamente não têm condições de jogar no Santa Cruz. Então, no final das contas, não dá nem para crucificar o treinador interino. Ele simplesmente não tinha peças para trabalhar e fez até muito com o que tinha em mãos. Eu vou aprofundar mais o jogo, mas antes eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu sei que é um jogo ruim de comentar, eu sei que é um jogo ruim de ouvir, mas deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta o que é que vocês acharam do jogo, hypa esse vídeo aí para ele ganhar um alcance maior, que é importante pro trabalho aqui da gente, que na vitória ou na derrota, a gente aqui tá sempre para contar um pouquinho do que a gente achou do jogo. Bem, vamos lá. Eu estava preparando na minha cabeça, quando o jogo tá rolando, eu sempre fico pensando no que é que eu posso falar sobre o jogo, na minha análise. E quando a gente passou ali dos 40 minutos do segundo tempo, eu estava pensando em comentar que foi um empate com gosto de derrota, porque a gente foi incapaz de agredir o adversário, mesmo tendo chances. Mas a verdade é que foi uma derrota com gosto de derrota, né? O Santa Cruz fez por merecer levar o gol no final do jogo, muito pela sua falta de elenco. Mas vamos começar pelo início, vamos falar da escalação, o time que entrou em campo e a gente vai desenvolvendo para contar a história do jogo. Fábio Cortez, o interino, escalou o Santa Cruz com Roque Kennedy no gol, Israel na lateral direita, Eurico e Matheus Vinícius na zaga, Alex Juan na esquerda, no meio Favela Balotelli como volantes. Mais à frente o trio de meias com Vitinho, Patrick Heleno e Willian Júnior. Na frente a gente teve o Quirino, e é uma escalação que todo mundo já esperava. A gente sabe que Andrés não tem condições de jogar futebol profissionalmente. E no segundo tempo, quando ele entrou, ele mostrou isso. Já chego lá. E Favela era a única opção. Eu disse, Andrei tá tendo chances porque os outros volantes não conseguem entregar. E Favela, adianto aqui, antes de falar sobre qualquer coisa, ele jogou o jogo inteiro e foi o pior em campo. Disparado. Ele foi um cara que não conseguiu fechar espaço. Eu não vou só nem de estatística. Se eu for entrar agora em estatística, eu posso encontrar um negócio diferente da minha percepção. Mas eu acho que ele não fez um desarme no jogo, não fez uma falta, não recuperou uma bola. Ele foi um cara completamente estéril. Mas voltando para o contexto para eu não me perder, Ianson ficou no banco para a entrada de Matheus Vinícius. O que eu comentei lá no meu Twitter é que poderia ser nocivo, porque Matheus Vinícius ele erra muito pelo alto. Ele só tem de artifício, digamos, a velocidade. Ele não é um zagueiro muito ruim, mas assim, pelo alto ele deixa muito a desejar. E o Sport, como tem dificuldade de criação, ia forçar cruzamento ali nas costas dele, e foi exatamente o que aconteceu. Mas vamos contar a história do jogo do início. Olha, para início de jogo o que a gente espera é o Sport jogando em casa com o apoio da torcida, agredindo o Santa Cruz pelo menos nos primeiros 15 minutos. Não aconteceu. O Sport agrediu o Santa Cruz durante 3, 4 minutos e depois o Santa Cruz ficou muito à vontade para jogar. Mesmo com a improdutividade de Favela no meio campo, Balotelli começou o jogo muito bem, recuperando muitas jogadas. Israel estava muito bem pela direita por duas características. Primeiro, porque estava jogando bem mesmo, e segundo, porque o ataque do Sport basicamente era Filipinho avançar para fazer cruzamento. E ele não chegava na linha de fundo, ele cruzava muitas vezes da intermediária com a permissividade de Vitinho. Vitinho não estava marcando muito bem as subidas do lateral esquerdo e nem estava aproveitando as costas dele, que ele deixava lá. Mas no início do jogo, o contexto é que o Santa Cruz se sentiu muito à vontade.
como o Sport pareceu desorganizado, tava errando muito passe, os dois volantes do Sport errando muito passe, o Santa Cruz praticando muitas antecipações com o Balotelli, os laterais antecipando os passes, o Santa Cruz ficou em algum momento ali, pelo menos dos 5 até os 20 minutos, melhor do que o Sport no jogo. Mas os meias hoje não estavam com aquele refino que tiveram contra o Jaguar. É óbvio que o adversário é muito mais forte e pode ter influído nisso, mas eles não tiveram aquela atuação de erro zero. Muito pelo contrário, o Santa Cruz teve vários contra-ataques com igualdade numérica ou até superioridade numérica que não conseguiu transformar sequer em finalização. Sempre errava ali o último passe, a bola às vezes chegava em Quirino, que oscilou muito durante o jogo, ele não conseguia dar sequência no jogo. O Vitinho, que estava mal, também não estava conseguindo dar sequência nas jogadas. Mas a gente estava ali com o sentimento que o Santa, se acertasse uma tabela, se o Santa Cruz acertasse um contra-ataque, conseguiria chegar no gol, porque o Sport estava muito aberto, errando muito, deixando muito espaço, e o Santa Cruz só tinha que acertar para conseguir chegar ao gol, mas não conseguiu. O Santa Cruz foi incapaz de chegar ao gol, muito por erros individuais, é verdade. Patrick Alan começou o jogo um pouco abaixo. O William Júnior também começou um pouco abaixo, depois cresceu muito no jogo. E o Vitinho, ele sentiu o peso do clássico, se escondeu, não estava indo para o embate. Era o Vitinho que a gente tinha visto antes do jogo contra o Jaguar. Um cara muito tímido, um cara que não se expõe e quando o jogo aperta para ele se esconde. Mas o jogo se desenrolou ali com o Santa tendo algumas chances e o Sport foi chegando também muito forçando esses cruzamentos nas costas de Matheus Vinícius, que marca errado. Infelizmente isso é um fato. Eu acho ele bom zagueiro, mas ele falha muito pelo alto. Por isso eu teria escalado Jansson. Mas não é ser engenheiro de obra pronta. Se for lá no meu Twitter eu escrevi isso, dizendo que eu colocaria Jansson justamente porque a força do Sport seria Coutinho na bola aérea. Acontece que o Sport faz um gol ali, um impedimento milimétrico e tudo mais, faz um gol de cabeça que é anulado nas costas de Matheus Vinícius. O Sport só tinha isso no jogo e o Santa Cruz tentava agredir o Sport, mas não conseguia. O jogo foi se arrastando ali, meio modorrento, as duas equipes errando, o Santa Cruz um pouco melhor. Aí o Sport conseguiu um momento ali entre os 30 e 35 minutos que ele foi melhor, ficou arriscando os cruzamentos, conseguiu alguns passes, encaixar ali, mas nada que agredisse tanto o Santa Cruz até o lance do pênalti. Primeiro, queria registrar minha felicidade de saber que Gilberto Castro Júnior está vivo. Eu achava que ele já não estava, porque no jogo passado só tinha o nome dele, mas ele não apareceu, né? O VAR não fez nada no jogo passado. Esse jogo, ainda que justo, eu achei pênalti. O VAR demorou 10 minutos, 10 minutos para encontrar um pênalti pro Sport. Olha, foi trabalho, viu? Deram zoom numa câmera que parecia uma TechPix, você via tudo pixelado, mas a verdade é que foi pênalti, né? O VAR ali tá para ser justo. Não vou reclamar sobre isso, foi pênalti mesmo. Eu reclamo pela omissão no jogo passado. Se seu Gilberto Castro Júnior tivesse vivo semana passada, talvez o resultado do clássico passado tivesse sido diferente. Mas hoje, ainda bem que ele tá vivo. Ele marca o pênalti pro Sport, uma bola desviada ali que bate no braço de Matheus Vinícius, que inclusive, meu amigo, assim, por mais que ele não tenha culpa, eu vi, não tem intenção, não sei o que. Matheus Vinícius, você não é um pterodáctilo, você não é um gavião, você não precisa subir com os braços assim, não. Assim, pô, tudo bem, o equilíbrio é você levantar os ombros, mas ele só sobe com os braços assim. Aí quando baixa, os braços estão assim. Meu amigo, dê uma segurada, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Na Série D, ocorreram os 3 pênaltis parecidos que os juízes não marcaram porque não tinha o VAR, e aí a bola bate no braço, fica aquela dúvida. Mas, meu amigo, repito, você não é uma ave, você é um ser humano, então use os braços para se equilibrar. Mas tem um limite, porque assim, você levar os braços para se equilibrar na linha do seu ombro, tudo bem. Mas ele levanta os braços, parece que vai voar. Então, assim, é culpa também do nosso zagueiro. Não dá para tirar toda a culpa dele, ainda que seja um lance infortuito, mas bateu no braço dele, estava aberto, num movimento antinatural, e é pênalti, tem que ser marcado. Gustavo Coutinho vai lá, faz o gol, desloca a Roquene bem, e a minha preocupação era o Santa Cruz cair animicamente na questão psicológica, né? A gente lembra que uma semana atrás o time sofreu muito psicologicamente contra o Náutico, né? Deu uma baixada na moral. Lógico, teve a expulsão que dificultou, mas o Santa Cruz poderia ser engolido pelo Sport e eu tava com algum receio disso do time sentir psicologicamente, mas não foi, né? Rapidamente os jogadores levaram a bola pro centro, disseram, vamos jogar que dá.
E poucos minutos depois, acho que uns 4 ou 5 minutos depois, em uma boa jogada ensaiada, uma falta cobrada, a bola vai para Patrick Alan, que finaliza com força no meio do gol. O goleiro do Sport dá uma rotada, Eurico faz o gol, comemora. Aí os jogadores do Sport querem fazer graça e... Veja, Eurico tava fazendo o T pra esposa dele, ele explicou. Então, beleza, Eurico, valeu. Santa Cruz tem a personalidade, empata e o futebol não é lá uma modalidade muito justa. Não é de quem tá melhor, é de quem vai lá e faz gol. Então, por mais que o jogo tivesse equilibrado, o Sport arrumou esse gol aí de pênalti e o Santa Cruz conseguiu um gol fazendo justiça ao que a gente tava vendo no primeiro tempo. O Santa Cruz não merecia estar sendo derrotado, mas conseguiu o empate e foi pra cima. A gente ainda teve outras chances de contra-ataque. Uma que, pelo amor de Deus, assim, Quirino perdeu no corpo pro goleiro do Sport. Eu ainda preciso rever o lance, mas Quirino disputou, o goleiro do Sport saiu do gol como se fosse um zagueiro e ele ainda conseguiu perder no corpo pro goleiro do Sport. Então, um vacilo tremendo de Quirino. Poderia ser o lance do 1-2, mas Quirino vacilou e a gente vai pro intervalo que teve ainda 12 minutos de acréscimo com uma paridade no jogo. Ninguém estava tão melhor do que o outro, mas se tivesse que ter tido algum vencedor no primeiro tempo, seria o Santa Cruz, porque desperdiçou muitas chances de contra-ataque. E o segundo tempo já começa com uma baixa para o Santa, né? Eurico, que estava sentindo desde o primeiro tempo, sentiu a posterior da coxa. Espero que não seja nada grave, porque o nível da defesa cai muito quando ele não tá. Mas foi substituído por Jansson. E aí a gente já tinha garantia que Matheus Vinícius ia jogar o jogo todo, que possivelmente era um zagueiro que eu tiraria no intervalo. Eu sou meio enérgico quando eu penso em futebol. Eu não acho que porque tem que dar moral e etc. Tá jogando mal, tem que sair. E eu pensei o mesmo de Favela e Vitinho. Só que, infelizmente, quando você olha pro banco, quem é que você vai colocar na vaga de Favela? Você tem Gabriel Galhardo, que é um cara que já não entregou no ano passado, ficou e esse ano entrega menos ainda. Você tem o Andrei, que eu já falei que é incapaz de ter capacidades físicas para jogar futebol profissionalmente. E para vaga de Vitinho eu nem digo. Tem Vini Hora que você pode esperar que ele faça alguma coisa, mas não é garantia. E o resto, meu amigo, é zero opção. Matheus Regis, Robinho, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A única opção que o treinador teria era botar Israel para frente e colocar Pedro Costa na lateral, mas seria muito precipitado. Então o Santa volta só com uma mudança e começa o segundo tempo melhor do que o Sport. Quirino perde uma chance que ele não pode perder de forma nenhuma na pequena área, livre de marcação. Uma bela jogada de William Júnior contando com a falha da zaga do Sport. Ele rola a bola, Quirino tá de frente pro gol e perde uma chance incrível. O camisa 9 do Santa Cruz, na verdade não do Santa Cruz, nenhum camisa 9 no mundo pode perder uma chance daquela que Quirino perdeu. E isso custou muito caro lá na frente. O Sport jogando em casa estava incomodado, começou a fazer substituições, começou a incrementar a qualidade no seu time, começou a tentar reagir, né? Deve ser muito difícil para eles ver que um adversário tá tomando conta do jogo jogando na casa deles, né? E eles começaram a fazer substituições e aí sim tomaram a dianteira do jogo, não por muito, mas porque o Santa Cruz começou a cansar, né? O William Júnior que estava fazendo uma baita de uma partida começou a cansar. Patrick Alan, que melhorou na metade do primeiro tempo para o segundo, começou a cansar. Vitinho se escondeu ainda mais. Israel começou a cansar. Balotelli, muito sobrecarregado, porque Favela não ajuda, também começou a cansar. E aí o Sport começou a tomar mais conta do jogo, ainda que não fosse um domínio absurdo. O Santa começou a agredir a cada vez menos, né, por conta do cansaço. Teve alguns erros ainda de passe que poderiam ter resultado em finalizações melhores, né? O Santa Cruz começou a chegar basicamente só em bola parada e o Sport foi tomando conta do jogo porque tinha qualidade no banco para entrar, não muita, nada que assustasse de forma substancial, mas foi incrementando qualidade no seu time. O Fábio Cortez, pelo lado do Santa, não tinha alternativa para mexer. Ele segurou muito as substituições, porque basicamente não tinha o que fazer. Em um segundo momento, ele tira o Vitinho, coloca o Israel para frente, põe o Pedro Costa, que entrou mal no jogo. O lado esquerdo do Sport melhorou bastante, porque Pedro Costa não estava conseguindo marcar as jogadas. Tem um lance de quase gol ali do Sport, que o jogador passa por ele muito facilmente, cruza, Rock Kennedy também fica pelo meio do caminho. Dois jogadores ali do Sport disputam a mesma bola e um acaba atrapalhando o outro, o Sport não faz o 2-1. E o Santa foi perdendo a capacidade de agredir o Sport com seus meias cada vez mais cansados, sem ter a opção para ataque, sem ter a opção para substituir os meias.
Os volantes do Santa Cruz só tinha Balotelli. O Favela fez um jogo horrível, como eu adiantei no início. Se você tinha Gabriel Galhardo e André para colocar, então são caras que não vão resolver. E o Santa Cruz foi se arrastando, foi achando que o empate estava bom por conta da falta própria de capacidade. No final do jogo, o Santa ainda faz algumas substituições. E aí entram André e Gabriel Galhardo. E aí acabou o jogo, porque sai Patrick Alain e Balotelli, acabou o jogo. Dá pena. Duas jogadas que Andrei fez, estando com 2 minutos em campo, ele foi atropelado pelo jogador do Sport. Assim, dava pena. O Santa Cruz ainda coloca Robinho para jogar depois de tira Israel, que também já estava extenuado. E aí é o combo do eu quero perder. Você tem Robinho em campo, você tem André em campo, você tem Gabriel Galhardo em campo, você tem Pedro Favela em campo. Basicamente o Sport tava jogando sozinho. A gente tava fazendo com que o relógio passasse e o Sport tava jogando sozinho. E numa jogada bizarra, próximo da linha de escanteio, o Robinho tá fazendo a recomposição. Ele entrega um escanteio pro Sport. E o que vem depois é demérito do Santa só. O cruzamento na área, o Santa tenta afastar a bola 2 vezes da área e não, é incapaz. Quirino fica dando condição ao ataque do Sport de forma bizarra. Eles fazem linha de passe. Rock Kennedy tá dentro do gol. Ele não dá um passo para frente para pelo menos disputar a bola, fechar o espaço. Ficou cravado ali com raízes na barra. E nessa falha coletiva, com o time já cansaço e com os reservas que não conseguem entregar nenhuma qualidade, o Sport chega ao segundo gol e sacramenta a vitória. O Santa Cruz não tinha absolutamente forças para agredir o Sport, ainda mais com os jogadores que estavam em campo. Para mim, um resumo triste e realista do jogo é que o Santa Cruz perdeu para um time que tinha capacidade de ter um banco de reservas. Mais uma vez, o Santa Cruz tem mal os 11 titulares. As apostas mais caras do senhor Arley Menezes, do senhor Marcelo Cabo, que já não está entre nós, já está inclusive quase empregado, já está indo para o Caxias, foram os culpados pelo Santa Cruz perder hoje. A gente não tem peça de reposição, a gente não tem uma alternativa. O principal segundo volante que foi trazido é o Andrei. A gente não coloca Galhardo para fora no final do ano passado. A gente tem Rodrigues, que é renovado o contrato dele. São muitos, muitos, muitos e muitos erros que trazem a gente até esse momento. Não é terra arrasada. O Santa Cruz foi competitivo. Com a chegada de um novo treinador, que deve estar chegando nos próximos dias, dá para se organizar, mas não dá para esperar muita coisa desse time, porque é um time, é male um time, não é um elenco. Se precisar de alguma coisa do banco, a gente vai ser atropelado, porque quem tá no banco não tem a mínima qualidade. Quem chegou para resolver no Santa Cruz, ou quem foi mantido do ano passado para resolver, eu posso contar Matheus Regis, Robinho, Ariel, Andrei, Renato, esses caras. Quem não tem incapacidade física, tem incapacidade técnica. Eu acho que Robinho, Ariel, Renato e Andrei, fisicamente, eles já não têm ritmo de serem profissionais. Talvez Renato sendo muito bonzinho para jogar poucos minutos. O restante não tem condições. E aí, Robinho, que já tem a dificuldade física, e Matheus Regis é incapacidade técnica total. Os volantes também, o Gabriel Galhardo não consegue jogar. O nosso elenco é uma piada. E a gente espera que existam repercussões para quem montou esse elenco. Não pode passar impune de forma nenhuma quem montou esse elenco. A gente tá com um técnico interino e teve diversas chances de vencer o rival fora de casa. E só não venceu porque não tem uma peça no banco que possa melhorar o jogo. Não estou dizendo nem que consiga ser melhor do que os titulares, mas que consiga correr, que consiga ser produtivo. A gente jogou com cara de titular hoje. O segundo volante foi Favela. É difícil saber quem é pior, se é Favela, se é André ou se é Gabriel Galhardo. São 3 caras que não entregam absolutamente nada. E mesmo assim a gente teve muita chance de ganhar do rival. A derrota foi justa, né? Uma derrota com gosto de derrota mesmo, né? E não tenho o que falar, não tenho o que reclamar, por mais que a gente sabe, tem umas dificuldades, talvez uma expulsão ali de Zé Roberto num carrinho criminoso que ele dá no final do jogo, mas não dá para reclamar de arbitragem não. O Santa Cruz perdeu para ele mesmo e agora vai enfrentar o Decisão na próxima fase. De todos os males, o menor. O Santa Cruz passou para as quartas de finais e não vai enfrentar o Maguari, que estava até ali no finalzinho para enfrentar. Vai enfrentar o Decisão, que acabou vencendo o Retrô inacreditavelmente.
né? O Retrô, se o Santa ganha do Sport, Santa Cruz ia direto para as semifinais, já garantia a vaga na Copa do Brasil. Mas o Santa foi incapaz, então não tem do que reclamar. Vamos ter 2 duelos contra o Decisão, valendo a vaga na Copa do Brasil, valendo as semifinais. E se passar, a gente vai pegar o Náutico, que é o time mais estruturado do campeonato. E quem dera daqui para lá a gente tem um treinador para que pelo menos consiga montar uma estratégia para disputar, para ser competitivo, caso a gente passe do Decisão, com todo respeito, para ser competitivo para quando jogar contra o Náutico. Vamos rapidinho para as análises individuais do jogo. Rock Kennedy, eu vi muita gente reclamando de Rock Kennedy durante o jogo. Cara, assim, é o nível de Rock Kennedy. Ah, Rock Kennedy falhou em jogada X, Rock Kennedy falhou em jogada Y. Ele vai falhar, porque ele não é um goleiro de primeira prateleira. Ele vai falhar e ele é o que a gente tem. Eu queria muito que a gente tivesse um goleiro com um nível maior do que Rock Kennedy para ele ser reserva. Eu queria que o Gabriel entrasse para ser testado, fosse titular e mostrasse um nível maior do que Rock Kennedy. Mas hoje eu não tenho essa certeza. Então, assim, ou a gente contrata um goleiro que é de fato melhor para tomar conta da posição, ou então não vai adiantar ficar reclamando de Rock Kennedy, não. Ele vai falhar, porque ele não tem o nível de primeira prateleira. É igual o goleiro do Sport que agarrou hoje. A gente já sabe que aquele goleiro não é de primeira prateleira e vai falhar eventualmente. Então, ambos as torcidas têm razão de reclamar dos seus goleiros, mas eu tô focando principalmente aqui no Rock Kennedy. E é isso. Ele não vai ser melhor do que isso que ele tá apresentando agora. As laterais, eu gostei muito do jogo de Israel e achei que Alex Juan fez uma partida bem ok, tá ganhando ritmo de jogo. Eu acho que Israel fez uma boa partida, até que cansou. Foi a melhor partida de Israel no ano pelo Santa, mas ele cansou, não conseguiu jogar o jogo todo. Talvez reflexo ainda da recuperação, da cirurgia, mas eu achei ele bem. Os zagueiros, eu gostei da partida de Eurico, fez o gol, inclusive, mas não conseguiu jogar o jogo todo. E Anson, eu não achei que comprometeu. E Matheus Vinícius, eu achei que fez uma partida ruim, era previsível. Ele não é bom na bola aérea, mas não só nisso. Eu não falei de uma jogada anteriormente de propósito para citar aqui. Ele não é muito bom na bola aérea e tudo bem. Gustavo Coutinho se aproveitou disso, mas tem um lance no segundo tempo que ele tá dormindo completamente. Gustavo Coutinho entra nas costas dele, domina a bola no peito, fica de frente para Rock Kennedy e por sorte nossa, ele chuta para fora. Então, para mim foi uma atuação muito ruim de Matheus Vinícius, mas a gente vai ter que continuar com ele, porque agora a gente tem Eurico machucado, então nossa dupla de zaga vai ser Ianson e Matheus Vinícius por um bom tempo. A gente começou a temporada com 4 zagueiros confiáveis. William Alves machuca, Eurico, ninguém sabe o tempo de recuperação. E agora nós só temos 2 zagueiros e algum menino de base para jogar nessa fogueira. Os 2 volantes, cara, que partidaça de Balotelli, assim. Esse cara, ele sabe o que é jogar um clássico. Quando tem que dar porrada, ele dá porrada. Quando tem que brigar, tem que brigar. Quando é para reclamar com o árbitro, ele vai reclamar com o árbitro. Ele parece que é o único cara que realmente veste a camisa do Santa Cruz dentro de campo. É um torcedor dentro de campo, porque ele se entrega a 110%. Ele pode até errar, pode não ser esse primor de jogador, mas sempre que ele tá vestindo a camisa do Santa, ele entrega o que a torcida espera. Então, para mim, partidaça de Balotelli. Pedro Favela, Andrei e Gabriel Galhardo, assim, é inacreditável que o Pedro Favela jogou 90 minutos, assim, eu fico impressionado que é um cara que não fez nada. Para mim, o pior em campo disparado, Pedro Favela. E Gabriel Galhardo e Andrei, zero condições, assim. Eu não aguento mais nem comentar sobre eles, porque não tem condições de jogar mais de Santa Cruz. Os 3 meio-campos, eu acho que o William Júnior fez uma partidaça, assim, que se for juntar o primeiro tempo com o segundo, ele foi o melhor jogador em campo, tá? Fez uma partidaça. O Patrick Alan tava meio mal no começo do jogo, e eu acho que isso prejudicou um pouco o Santa, mas depois ele se encontrou, foi bem, participou do lance do gol. Então, os 2 meias que a gente pede tanto para que joguem juntos, eles foram bem hoje, e com o William Júnior para mim sendo o melhor em campo. O Vitinho foi um cara que voltou a ser aquele jogador verde, aquele jogador tímido, aquele jogador de pouca personalidade. Não foi bem hoje, apesar de que você vê que ele tem alguma qualidade, mas para um clássico assim, precisava de muito mais vontade dele. Então, para mim, Vitinho foi abaixo e precisa melhorar, mas veja, ele é a única opção que a gente tem por ali. Os outros são incapazes. Então, Santa Cruz vai ter que continuar a insistir em Vitinho. Quem entrou por ali? Pedro Costa e Robinho. Pedro Costa, eu vou falar que entrou mal, né? Foi ali para lateral e não desempenhou bem. Não gostei do jogo de Pedro Costa. Teve muita dificuldade na marcação depois que entrou e não conseguiu apoiar o ataque. E Robinho, inacreditável, sabe? Eu não vou falar de Robinho não, porque todo mundo já viu, assim. É tipo Robinho, quando você fala Robinho, Andrei, são os caras que
a gente não vai esperar mais nada, porque não tem condições de entregar nada. Robinho, Andrei, Matheus Regis, que nem jogou hoje, eu não vou nem fazer análise dele. Mas, bizarramente, Robinho também é um dos piores em campo aí. Favela é pior porque ele jogou 90 minutos, mas Robinho, no lance capital ali, ele acabou entregando um escanteio que resultou no gol do Sport. Quirino, eu fico meio assim de falar, porque ele é um cara que ele não tem a qualidade para ser o novo Santa Cruz, mas é o cara que se entrega pra caramba durante o jogo, tá brigando o tempo todo, tá tentando, comete um erro, mas não abaixa a cabeça, volta lá, tá sempre disputando. Tá marcando, ele marcou mais do que o próprio Favela, que é volante no jogo, sabe? É um cara que ajuda muito, mas tem um lance capital que não dá pra perder. Aquele gol que ele perde ali, dois lances, na verdade. Primeiro, ele perdendo pro goleiro no lance de corpo, que absolutamente é inaceitável. E segundo, é ele perder aquele gol ali na pequena área. A avaliação dele vai como ruim, apesar de eu entender que ele é um cara que se doa muito dentro de campo. Mas não dá, absolutamente não dá para um atacante ser tão inimigo do gol desse jeito. Fez 3 no último jogo, mas hoje ele pelo menos perdeu uns 2 ali, umas 2 chances que poderia ter chegado. Então, infelizmente, Quirino vai com uma avaliação negativa. Análises individuais concluídas, vamos embora para o resumo. O resumo desse jogo e do contexto do Santa Cruz tem que passar do Decisão, tem que ganhar os 2 jogos do Decisão. Ainda não estão marcados os jogos, não sei quais são as séries. Pode até ser 2 jogos na Arena Pernambuco, mas eu acredito que a federação deve jogar um jogo para um campo neutro, para que não configure 2 mandos de campo do Santa Cruz. Mas a gente tem que passar do Decisão, tem que classificar. O Santa Cruz precisa anunciar um técnico com urgência. Não dá para ficar colocando responsabilidade no interino. E a gente precisa, o quanto antes. Anunciou o técnico hoje, no mesmo dia. Se anunciou de manhã à tarde. Muito obrigado, Arley Menezes. Tchau. E vai atrás de um diretor de futebol remunerado para tocar esse barco para a Série C. O trabalho de Arley Menezes é bizarro, é inacreditável, é bizarro. E não tem nenhum motivo para Bruno Rodrigues segurar ele no cargo. Contratou o treinador, pronto. Beleza, Arles. Tu contratou o treinador aí, ajudou. Tchau. Até nunca mais. Esse cara não pode mais seguir no Santa Cruz Futebol Clube. E parece um disco arranhado. Mas a responsabilidade da derrota dele, do Santa Cruz hoje é de quem montou o elenco. Marcelo Cabo já não tá aqui e Arley precisa ser responsabilizado. Santa Cruz passou um vexame semana passada contra o Náutico e hoje perdeu um jogo muito acessível que poderia ganhar. Bem, pessoal, é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas são reflexões que a gente precisa fazer. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente aqui, comenta o que é que vocês acharam do jogo, o que é que vocês acharam, se a minha análise condiz com o que vocês pensam, se faltou comentar alguma coisa. Eu sempre tô lendo aqui os comentários e respondendo. E é isso, aquele abraço. Vamos esperar que o Santa melhore para as quartas, para que a gente chegue nas semi minimamente competitivo. Fora Arley Menezes. Tamo junto, aquele abraço. Santa Cruz já tomou conta de mim.